Em Romanos, capítulo 11, do verso 1 a 10, está escrito: Pergunto, pois, terá Deus porventura rejeitado o seu povo? De modo nenhum, porque eu também sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, a quem de antemão conheceu. Ou não sabeis que a Escritura refere a respeito de Elias, como insta perante Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas, arrasaram os teus altares, e só eu fiquei e procuram tirar minha vida. Que ele disse, porém, a resposta divina: Reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim, pois, também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. E se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. E se é pela graça, e já não é pelas obras, do contrário, a graça já não é a graça. Que diremos, pois, o que Israel busca, isso não conseguiu, mas a eleição o alcançou. E os mais foram endurecidos, como está escrito: Deus lhe deu espírito de entorpecimento, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir, até o dia de hoje. E diz Davi: Torne-se-lhes a mesa em laço e armadilha, em tropeço e punição. Escureçam-lhe os olhos, para que não vejam, e fiquem para sempre encurvadas as suas costas. Até aqui. Vamos orar. Pai, obrigado pelo dia que o Senhor nos concede e pela leitura da Tua palavra. Palavra que o Senhor preservou pelos séculos para a edificação do Teu povo, e nós, como Teu povo, nessa noite, pedimos que o Teu Santo Espírito nos edifique. Fale ao nosso coração, de tal maneira que possamos entender a Tua palavra para sair daqui dispostos a praticá-la. Senhor Todo-Poderoso, olha por nós, olha pelos nossos corações. É o que nós pedimos nesse momento, no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, meus queridos, o tema dessa noite é corações endurecidos. E aqui se faz necessária uma explicação sobre esse tema. Quando nós falamos a respeito de corações endurecidos, não estamos pensando no músculo cardíaco, que erroneamente as pessoas acreditam ser a sede dos sentimentos. De fato, não são. Nós estamos falando do cérebro, da mente humana, esta sim, sede dos sentimentos, que é capaz de tornar-se rígida demais e promover a morte. Corações endurecidos, portanto, falam de mentes que não se dobram. Falam de mentes que não querem aceitar a verdade. Falam de mentes que determinam ao corpo um procedimento conforme os seus desígnios e não os desígnios de Deus. É isso que nós queremos falar nessa noite, sobre este tipo de atitude, este tipo de coração endurecido. Muito bem, eu quero aqui trazer alguns exemplos, fazer uma analogia. No meu tempo de policial, em um determinado momento, nós tínhamos que fazer batidas nas casas de baixo meretrício. E conversávamos, às vezes, com as mulheres que ali estavam. E, para minha surpresa, na época, nenhuma, nem duas, nem três, eram filhas de crentes. Mulheres que não ouviram os conselhos de seus pais, que não obedeceram aos preceitos da palavra do Senhor e se acharam grávidas. E então acabaram saindo de casa. Foram expulsas. E então, numa situação de vulnerabilidade, sem ter para onde ir e com quem contar, acabavam nesses lugares. Não foi nenhuma, nem duas, nem três. E então olhamos para este fato
e dizemos: que pais cujos corações eram tão duros assim, capazes de colocar a filha e o neto ou a neta numa condição dessas. Mas, meus irmãos, o coração endurecido, em primeiro lugar, era da filha. Não dá para tirar a responsabilidade dela, porque ela foi avisada. Ela conhecia a palavra, mas ainda assim quis andar nos seus próprios caminhos. Uma outra analogia, também de fatos verídicos. Nesses meus anos de pastorado, já fiz alguns aconselhamentos de casais. E nem todos foram exitosos. Mesmo conversando com a esposa e com o esposo, um deles endurecia o coração de tal maneira que não queria reconciliação. Sabendo o que está escrito nas Escrituras, sendo advertido pelo pastor, ainda assim, firmaram seus pulsos e investiram no divórcio. Corações endurecidos promovem morte, geram dor, tristeza, amargura, insegurança. Corações endurecidos são terríveis. Mas o texto nos diz que foi Deus que endureceu o coração deles. Vamos tentar entender isso? Primeiro ponto. Corações endurecidos culpam a Deus por sua rejeição. É interessante como as pessoas querem a misericórdia de Deus e não a sua justiça. É interessante como elas praticam o mal e chegam para Deus e dizem: Deus, por favor, me poupe das consequências dos meus atos. E quando Deus não faz isso, se queixam, se voltam contra Deus. E aí nós temos a história do texto propriamente dito. Pessoas que conhecem a palavra de Deus, que foram divinamente advertidas por sacerdotes, por mestres da lei, mas ainda assim andaram nos seus caminhos. Observem que Paulo aborda isso já no primeiro verso, naquele ainda sistema maêutico de perguntas e respostas. Deus, porventura, terá rejeitado ao seu povo? E ele mesmo responde: de modo nenhum. E o apóstolo Paulo se coloca na história dizendo: eu sou judeu, benjamita, e eu olho para o meu povo e vejo que Deus não é injusto pelas atitudes que o povo tomou. Muito bem. Temos que entender que Deus não rejeitou o seu povo, não rejeita os seus filhos, mas eles sim rejeitam a Deus. Eles sim se afastam do Senhor. São eles quem o desprezam, o abandonam, seguem falsos deuses e incitam a ira de Deus. O profeta Oséias, no capítulo 9, verso 10, diz assim: achei a Israel como uvas no deserto, vi a vossos pais como as primícias da figueira nova, mas eles foram para Baal Peor e se consagraram à vergonhosa idolatria e se tornaram abomináveis com aquilo que amavam. O Pentateuco contém os 10 mandamentos, o Decálogo. E no Decálogo Deus diz: olha, vocês não terão outros deuses diante de mim. Eu sou um Deus ciumento, zeloso. Eu não vou tolerar isso. Não era por falta de aviso, não era por desconhecimento,
Era por desejo, por intenção, vontade de errar, dolo, porque queriam seguir o curso dos seus próprios corações. Corações endurecidos são assim. Se embrutecem, rejeitam a palavra, rejeitam Deus, rejeitam tudo aquilo que vem, que diz que é certo, aquilo que é correto. Eles dizem, não, eu não quero isso, eu quero um meio alternativo. Falando sobre separação, certa feita perguntaram a Jesus sobre isso. Moisés nos deu isso. Moisés nos deu o direito de pedir carta de divórcio. E Jesus respondeu, ele fez isso por causa da dureza dos seus corações. Dureza dos corações. A dureza não é pecado em si, mas ela produz amargura, produz tristeza, produz morte, morte de relacionamentos. Muito bem. Apesar dessa atitude desonrosa em abandonar ao Senhor e culpá-lo por não ser generoso para com eles, Deus não os rejeitou, mas eles se afastaram insidiosamente. Insidiosamente, insídia é a falta de lealdade, é traição, é cilada. Ou seja, eles tiveram o desejo de fazer isso. Fizeram de caso pensado. Paulo cita o assassinato dos profetas e a profanação dos altares do Senhor nos tempos do rei Acabe, Jezabel e do profeta Elias. Está lá, nos versos de número 3. Quando Elias se coloca na presença de Deus e fala com Deus e diz, Senhor, mataram os teus profetas, arrasaram os teus altares e só eu fiquei. E procuram tirar minha vida. Aqueles que andam com o Senhor parece que são minoria. Aqueles que seguem a palavra de Deus parece que estão rareando, escasseando, se tornando cada vez mais difíceis de serem encontrados nessa geração, na geração de Paulo e na nossa geração também. Por causa dos seus corações endurecidos, é mais fácil matar profetas do que ouvi-los. É mais fácil derrubar altares do que buscar ao Senhor. E então, o apóstolo Paulo retrata a graça de Deus, a misericórdia de Deus. Não porque aqueles homens mereciam, porque não mereciam, e assim nós também não merecemos. Mas por graça, exclusiva graça. O verso de número 4 nos diz que o Senhor reservou para si 7.000 homens que não dobraram seus joelhos a Baal. O remanescente, o renovo. Aquilo que nós cantamos no momento de adoração, é a mais pura verdade. O Senhor escolheu para si um povo. E pelo jeito não é um povo numeroso, mas é um povo fiel, que não se dobra, que não permite que o seu coração se endureça. E acreditem, é fácil deixar o coração endurecer. É fácil fechar a mente, travá-la e dizer, não quero, não vou fazer, não vou seguir, não vou obedecer. Isso para mim não é absoluto, é relativo. A palavra de Deus é relativa, a vontade de Deus é relativa. Prefiro andar nos meus caminhos, no caminho desse mundo, de fazer o que todo mundo faz. Mas não vão para o céu. Corações endurecidos não vão para o céu. Muito bem. A aplicação prática desse primeiro ponto, meus irmãos, é que dentro da nossa nação majoritariamente dita cristã, não é difícil encontrar pessoas que se assemelham ao povo judeu. Dizem-se filhos de Deus e cometem atrocidades.
praticam coisas abomináveis. Julgam a si mesmos como merecedores da graça, mas agem insidiosamente contra o Senhor, servindo as criaturas ou a si mesmo. Egolatria, ou aos deuses falsos. Acende uma vela para Deus e uma para o demônio. Andam com um pé em cada canoa. Tentam agradar a todos e não agradam ninguém. Existem pessoas assim nos nossos dias. E o que é pior? Eles se acham merecedores da graça de Deus. O apóstolo Paulo vai dizendo que se graça fosse por merecimento, não seria graça. Seria salário, seria recompensa. Seria a justa retribuição pelo mal que estavam fazendo. Não salvação. Eles não sabiam o que estavam fazendo. Deus então escolhe um grupo para si. Verso de número 5. Assim, pois, também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. Nos dias de Paulo, nos nossos dias, ainda sobrevive um remanescente. Segundo ponto, meus irmãos, corações endurecidos não alcançam o que buscam. Não encontram. Não vi quem destruiu o seu casamento conseguir paz e felicidade num outro. Porque tem sempre um fantasma, e fantasmas nós sabemos não existem, mas eu quero dizer que é alguma coisa que persegue, que assombra. Porque é algo que não foi tratado, não foi colocado diante de Deus, não foi orado. Simplesmente foi uma decisão que essas pessoas pedem para que Deus referende. Muito bem. Nas entrelinhas do verso de número 6, encontramos que Israel acreditava em suas próprias obras para alcançar o favor divino. Que se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. O apóstolo Paulo já falou nos capítulos anteriores sobre isso. Já disse que o povo buscava cumprir as leis para serem merecedores do céu, da eternidade. De ter uma vida correta segundo a lei para conseguir essas coisas, sem se importar com o seu coração. Vidas que não foram transformadas pelo Espírito, mas que se amoldavam às leis rígidas, que traziam morte e não vida. Muito bem. Eu quero que agora vocês abram suas Bíblias em Ezequiel, capítulo 11, versos 19 e 20. Sabemos que a premissa, então, das obras é falsa e que a fé concedida por Deus transforma corações endurecidos em corações de carne. É isso que diz em Ezequiel, capítulo 11, verso 19 a 20. Dar-lhes-ei um só coração, espírito novo porei dentro deles. Tirarei da sua carne o coração de pedra e lhes darei coração de carne, para que andem nos meus estatutos e guardem os meus juízos e os executem. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Há aqui uma promessa de Deus. Há aqui uma asseveração do Senhor. O homem não pode quebrar o seu próprio coração. É Deus quem faz isso. O homem não pode mudar o seu coração. É Deus quem faz isso. E se Deus não fizer, o coração continua empedernido, duro,
distante de Deus. O povo de Israel buscava a salvação. Mas isso veio através da eleição, a eleição da graça. E isso não era para todos, era para um grupo apenas. É essa eleição da graça que transforma o coração endurecido num coração segundo os desígnios de Deus. Uma mente capaz de absorver, de entender, de praticar a palavra de Deus. De não ser apenas ouvinte, mas praticante. E não praticar porque tem que praticar, porque é um mandamento, mas porque sabe o que está fazendo. Porque compreende as coisas. Essa compreensão é fruto da ação de Deus, da eleição de Deus, que transforma o pecador. O apóstolo Paulo vai falando sobre isso. Está lá no verso número 7. Que diremos, pois, o que Israel busca, está no tempo presente, continuava naqueles dias buscando e continua até o dia de hoje. Isso não conseguiu, mas a eleição o alcançou e os mais foram endurecidos. O Senhor está dizendo aqui, para nós, que dentro da nação de Israel, um tanto foi separado para o Senhor. Não todos. Que um grande número teria o seu coração endurecido, sim. Fariam essas coisas, sim. Usariam o nome de Deus, sim. Mas não seriam do Senhor. Não estariam com o Senhor eternamente. Somente estarão com o Senhor aqueles cujos corações foram transformados. Cujas mentes se dobraram ao Senhor. Amados, o verso de número 8 tem uma expressão interessante. Diz ali, espírito de entorpecimento. Observem lá. Verso 8, Deus lhes deu espírito de entorpecimento. Aqui fala de torpor de mente, ou um espírito de letargia, que confere uma insensibilidade tal que se tornam incapazes de responder positivamente à voz de Deus. Isso é uma ação de Deus para aqueles a quem o Senhor não quer salvar. Assim nós podemos entender algumas pessoas que ouvem a palavra, que se esforçam, que querem ser justas, que dizem, eu não mato, eu não roubo e por isso eu tenho um lugar no céu, que não compreendem as Escrituras. Há um certo torpor, há um certo, uma certa letargia, dificuldade para entender isso. Muito bem. Os versos 9 e 10, o apóstolo Paulo vai recorrer a um salmo. Esse é o Salmo 69, versos 20 a 24. Se quiserem acompanhar, podem abrir lá. Salmo 69, versos 20 a 24. Esse é um salmo messiânico. Esse é um salmo que trata da pessoa de Jesus Cristo. Salmo 69, versos 20 a 24. Assim se expressa o salmista. O opróbrio partiu-me o coração e desfaleci. Esperei por piedade, mas debalde. Por consoladores, e não os achei. Por alimento me deram fel, e na minha sede me deram a beber vinagre. Sua mesa torne-se-lhes diante deles em laço, e a prosperidade em armadilha. Obscureçam-lhe os olhos para que não vejam, e faze que sempre lhes vacile o dorso. Derrama sobre eles a tua indignação e que o ardor da tua ira os alcance. Paulo usa esses versos
para fundamentar a situação espiritual daqueles que não serão alcançados pela graça, apesar de desfrutarem da mesa do Senhor. Pensando no Israel espiritual de Deus, no povo de Deus de hoje, existem muitas pessoas que têm o coração endurecido dentro da igreja. Pessoas que leem a palavra, mas não a entendem. Pessoas que querem fazer as coisas segundo o curso do seu coração e não segundo aquilo que a palavra ordena. Pessoas que participam da ceia do Senhor. E não é debalde que o apóstolo Paulo vai tratar desse assunto em 1 Coríntios, capítulo 11, versos 26 a 30. Abram lá. Quando nós falamos da mesa que vai servir em laço, abram lá, 1 Coríntios, capítulo 11, versos 26 a 30. O apóstolo Paulo vai orientando a igreja de Corinto, aqueles irmãos de Corinto, que estavam vivendo um momento muito terrível. Ele vai dizendo, olha, eu não posso louvar vocês nessa questão da Santa Ceia. Vocês estão escandalizando. E ele vai dizendo como se deve fazer. No verso 23 ele vai dizendo, olha, isso eu recebi do Senhor, assim, desse jeito, dessa forma, e assim deve ser reproduzido. E daí quando chega no verso 26 até o verso 30, está escrito, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos os que dormem. É essa mesa que se tornou em laço. É essa mesa que vai acusar essas pessoas com o coração endurecido diante do Senhor no dia final. Participam sem entender, sem dar o devido crédito, sem dar a devida atenção, sem dar o devido valor. Participam de um ritual, mero ritual. E o apóstolo Paulo não está dizendo para eles, olha, julguem uns aos outros aí, e se não estiverem de acordo, deixem de participar da ceia. Não. Ele diz, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma. Vamos servir a Santa Ceia. Não sabem o que estão fazendo? Vão ser julgados por Deus. Vão ser julgados por Deus. Isso se torna em laço e armadilha. Isso serve para aqueles que veem a Santa Ceia como apenas mais um rito da igreja. Como apenas uma parte do culto do primeiro domingo de cada mês. Santa Ceia é algo extremamente sério, é a mesa do Senhor. Fazemos isso e anunciamos a sua morte até que Ele venha. Precisa entendimento. Aqueles que foram transformados pelo Senhor, que têm um espírito quebrantado na presença de Deus, vão participar da ceia com consciência de que não tem mérito nenhum ali nosso, de quem participa, mas daquele que nos chamou e convidou para participarmos. Israel tinha os seus ritos. Israel tinha a sua Páscoa. E muitas pessoas participavam delas, desses ritos e dessa Páscoa, sem o devido conhecimento, sem um coração transformado. A aplicação prática deste ponto, meus irmãos, é que a salvação não é para aqueles que a buscam, mas para aqueles a quem Deus quer salvar. Não importa quem busca. Não importa os méritos, não importa o esforço, não importa o que está disposto a fazer, porque não há nada para fazer. Essa é a parte mais difícil da teologia, é entender que a salvação é de graça.
que não há nada, absolutamente nada, que você, eu ou qualquer pessoa possa fazer para ser salvo. Mesmo aqueles que a buscam diligentemente não conseguirão encontrá-la. Serão como cegos que tateiam uma parede em busca de uma porta para escaparem de um lugar onde estão presos. Jesus mesmo advertiu. Está em Mateus, capítulo 7, 21 a 23. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em Teu nome? Em Teu nome não expelimos demônios? Em Teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade. Concluindo a nossa mensagem, meus irmãos, estamos falando para corações duros. Esse é um tema muito importante nos dias de hoje. E você tem que policiar o seu coração. Se o Senhor já transformou a sua vida, se o Senhor já os chamou para a vida eterna, o seu coração não pode se endurecer. Você não pode seguir o curso desse mundo. Você não pode fazer o que as outras pessoas fazem. Você simplesmente tem que obedecer a Deus. Obedecer aquilo que a sua palavra preceitua. Andar do jeito, da forma que o Senhor quer que você fale, faça, haja, sinta. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Sinais de coração endurecido são esses, quando nós não queremos fazer aquilo que a palavra manda. Quando nós não queremos andar segundo aquilo que Deus preceitua, mas queremos andar como todo mundo, fazer como todo mundo, usar os mesmos valores que todo mundo. Meus amados, olhem para o seu coração. Julguem a vocês mesmos. E perguntem, será que o meu coração não está endurecido, não? Será que as minhas atitudes não estão demonstrando isso? Se você é um eleito de Deus e anda com o coração endurecido, sugiro a você que dobre o seu joelho e clame misericórdia ao Senhor. Porque corações endurecidos, de fato, não herdarão o reino de Deus. Corações endurecidos, de fato, não geram alegria, não geram prazer, só geram dor e morte. Corações endurecidos são terríveis. Olhe para o seu coração. Veja como está a sua mente. Aonde você tem colocado os seus pensamentos? Nas coisas que são do alto, que são eternas, ou nas coisas deste mundo que são efêmeras e passageiras? Eu não tenho que julgar a sua vida. Deus vai julgá-la. Mas eu posso adverti-los. Como os profetas de antigamente, como aqueles que amam o seu povo, como assim Paulo amou os judeus, assim também trago essa mensagem para você nessa noite, para que você examine o seu coração. E se você está com o coração endurecido, sugiro que busque a Deus com urgência, que dobre os seus joelhos e clame por misericórdia. Que assim o Senhor tenha misericórdia de nós.